Olá, tudo bem? Hoje nós vamos para a terceira aula gravada, capítulo 9, falando sobre a formação do pensamento platônico. Vamos lá? Então, nascido em 428 a.C., em uma tradicional família, Platão morreu em 348 a.C., ele era discípulo de Sócrates, né? E transformou como personagem central Sócrates, onde ele acreditava principalmente na maioria dos seus diálogos e seus pensamentos, onde Sócrates não tinha deixado nada escrito para a posteridade. Platão era um discípulo junto com outros que saíram propagando as ideias de Sócrates, né? E ele considerava Sócrates o homem mais sábio e justo de todos os tempos. Então, ele se decepcionou muito com a democracia ateniense após a condenação, né, de morte de Sócrates, que foi feita na época pelo governo, onde condenaram ele a tomar cicuta, né, que é um veneno extraído da planta, dessa planta chamada cicuta, e Platão ficou muito decepcionado com a morte, né, do seu mestre, e assim ele ficou também decepcionado com a democracia da época. Então, Platão, ele fundou a sua escola, né, a academia, ele buscou incutir em seus discípulos o conhecimento do amor, o conhecimento e a verdade que ele havia aprendido com Sócrates, né? E ele necessitava que os filósofos que estavam estudando em sua academia tivessem um pensamento dentro desses conhecimentos. Então, a sua concepção choca-se principalmente com os sofistas, porque, como vocês sabem, os sofistas, eles não se interessavam em defender a verdade, mas sim com a beleza das palavras, com a questão de retórica, da lógica, com a beleza que tinha no discurso, no poder do convencimento em relação às pessoas. Então, eles não se preocupavam com a verdade, e sim defender uma tese e depois uma antitese para defender, mostrar o seu poder de convencimento em relação às pessoas. Então, Platão não gostava desse tipo de comportamento e dessa dos sofistas, assim como Sócrates também não gostava, que para ele acreditava que todos os filósofos tinham que buscar a verdade, enquanto os sofistas eles só queriam defender e mostrar o quanto tinham poder de convencimento. Então, na academia, os estudantes deveriam ser educados em busca das verdades profundas, né? E principalmente estáveis, e que seriam oriundas de um plano superior da existência, ou seja, o mundo das ideias, que era defendida por Platão. Então, o método era de Sócrates, as palavras, as retóricas, a forma de se expressar, vinham também da inspiração que ele tinha com Sócrates, né? Os seus princípios não eram fundamentados adequado para o conhecimento, mas sim de opiniões relativistas, né? Desse pensamento, desses princípios que eram fundamentados para esse conhecimento. Então, por meio da contemplação desse exame, né, das palavras, da questão do discurso, Platão buscava fundamentar o conhecimento em verdades eternas. E essas verdades eternas, né, desse pensamento da filosofia platônica, era o mundo perfeito das ideias. Então, o mundo perfeito das ideias para Platão, a existência das ideias era independente tanto das coisas quanto da razão humana. Então, como vocês podem perceber aqui, o mundo absoluto das ideias, no caso da essência, era o plano metafísico. Tudo lá era fixo, tudo era perfeito, era um mundo insensível, né? Não havia esses sentimentos, sensações. Já o mundo relativo dos sentimentos, da forma, o mundo físico, do plano físico, era um mundo sensível, tudo mutável, né? Tudo imperfeito. Esse era o pensamento dele. Então, para a gente entender o mundo das ideias, é um mundo perfeito, onde as essências e as ideias universais estão. E o mundo sensível seria mera cópia imperfeita desse mundo que existe, que é o mundo das ideias. Então, o mundo das artes era uma cópia, né? E o mundo sensível, que por sua vez é a cópia do mundo das ideias. Então, ele acreditava que o mundo das ideias era um mundo perfeito.
Então, o conhecimento dessas realidades perfeitas, incorpórea, só era possível pelo fato de o homem ser dotado de uma alma imortal, né? Que quando ia para o corpo depois. E antes de habitar o corpo mortal, a alma teria entrado em contato com a perfeição do mundo ideal, né? Com o mundo das ideias. Ele teria tido contato antes, né? Com o mundo das ideias. E depois, quando ele encarnava, a alma perderia esse contato com o mundo das formas perfeitas, esquecendo delas dessa forma. Então, o conhecimento seria então uma rememoração desse período original de contato com a alma, com o mundo das ideias na concepção platônica inicial. Havia depois uma rememoração que vinha desse mundo ideal originalmente. Então, esses arquétipos, né, de ideias correspondem principalmente nos valores éticos e morais, né, onde a virtude, a beleza, a bondade, a coragem e as grandezas como matemática, né, eram pensadas. Então, a origem do mundo das ideias então, seriam servidos de modelo de um demiurgo, ou seja, de um artesão divino que havia criado esse mundo perfeito. Assim, o mundo material seria uma cópia do mundo ideal, que nós estamos numa cópia desse mundo perfeito. Como consequência dessa concepção, no caso, adivinhar a condensação da arte por ser cópia da cópia, principalmente o artista propõe modelos realistas, servindo para mais enganar os homens do que para esclarecê-los. Quer dizer, a arte vinha para enganar os homens e não esclarecer em relação ao mundo. Então, no livro de Platão, que é a República, né, que vem a Utopia Social Platônica, tem uma coleção bem interessante, vem tirado desse livro também o pensamento, a alegoria da caverna, que é muito comentado, né, em muitos momentos. Então, esse livro, Platão procura transformar em prática a sua doutrina filosófica, né, que tem uma ideia platônica de governo. Então, nessa obra também, Platão apresenta uma concepção de organização das polis, a questão de ideias, que pressupõe também uma divisão da cidade em três classes sociais bem diferentes que podem administrar essas polis. A primeira são os artesãos produtores de bens materiais, né? Esses artesãos vão produzindo o que é necessário para o desenvolvimento das grandes polis. Os soldados e defensores das polis, né? Que eles defendiam todas as pessoas que estavam lá. Então era essa a ideia do governo dele. E os guardiões, que eram responsáveis pela observância dessas leis, né, para ter a ordem nessa época. Então o objetivo principal de atingir a felicidade dessas polis é a justiça e implica uma reformulação geral na sociedade, como ia ser concebido, como ia crescer essa cidade, essas polis. Então a família, a ideia de família ia desaparecer, pois as crianças seriam educadas, né, pelas polis e não pelas famílias. Então essa ideia de família ia deixar de existir, porque a responsabilidade das crianças seria de toda a polis, né, de toda a cidade. Então a reprodução seria controlada, as mulheres, né, reprodutoras sendo comuns aos seus guardiões, né, e as aptidões naturais seriam reforçadas por um cuidadoso processo educativo, como vocês viram, para ser artesão, para ser soldado, né? Enfim, cada um teria uma educação voltada para os segmentos que ele havia já pré-estabelecido. Então, dentre os guardiões, seria escolhido um supremo guardião, como se fosse o rei filósofo, que levaria e continuaria essa proposta platônica dessa reorganização total da sociedade, né, onde haveria esses novos padrões. E claro, nesse pensamento ele teve vários
várias críticas, né, de muitos filósofos e também admiradores ao longo do tempo dessa ideia. Então, o escritor inglês Neil Turnbull afirma o seguinte: a filosofia platônica parece inocente à primeira vista, mas o exame revela correntes fortemente autoritárias. É o pensamento de Neil, né, em relação ao pensamento de Platão, das ideias de Platão. Então isso pode ser observado, como ainda diz ele, a alegoria da caverna, em sua obra mais famosa, do Livro da República, que para Platão o mundo se divide em dois mundos: o sensível, como eu expliquei a vocês, né, que é o mundo inteligível, o mundo das ideias, e o mundo dos sentidos, né, das aparências. Então ele acreditava que era muito arriscado. Então, Platão então aí descreve a situação filosófica da humanidade comum, que ele acredita que o papel do filósofo é livrar essas pessoas do mundo da sombra e guiar essas pessoas através de uma brilhante luz. O que seria essa brilhante luz? O conhecimento. Então, até o reino eterno do ser, do conhecimento, do mundo das ideias, onde a pessoa vai buscar, sai da escuridão, dentro da caverna, né, tem o conhecimento, e com o conhecimento vai a luz. Dentro dessa ideia, nós temos aqui, de acordo com isso. Então, o homem está aqui na escuridão e tem as ideias pré-fabricadas, o que é as sombras, e depois tinha os responsáveis por essas ideias. Depois a pessoa tinha o entendimento, que passava a ver com certo distanciamento as coisas. Quando tinha o conhecimento, ele tinha a liberdade, ou entendia para a luz. Então, a pessoa que permanece na caverna, ela deve o quê? Ela deve ler, pesquisar, se libertar e principalmente refletir o tempo inteiro em relação a esses pensamentos. Então, nós, para termos conhecimento, nós temos que estar lendo o tempo inteiro, ter acesso à leitura e à pesquisa. Então, a nossa atividade, né, na página 31 a 33, onde nós tiraremos a dúvida pelo Meet, né, na nossa aula online, e qualquer dúvida eu estou a dispor de vocês. Cheirão e até a próxima aula.